sempre é maior que o antigo. O novo de Deus sempre é maior do que o antigo. E por que essa palavra, pastora? Porque muitas vezes a gente acha que o novo de Deus tem que ser maior do que aquilo que a gente já viveu. Não, o novo de Deus, sabe o que é? É a presença gloriosa dele sobre as nossas vidas. E 12 anos fala de algumas limitações, onde nós passamos da infância para a fase da pré-adolescência, onde nós vamos começar a construir um nível de maturidade, de responsabilidade de vida. E muitas vezes nós nos pegamos querendo voltar à infância, mas Deus está dizendo para nós que é um tempo de avançarmos, de crescermos, de amadurecermos e não de ficar olhando para aquilo que passou ou para aquilo que era glorioso, mas para aquilo que Ele tem de novidade de vida para mim e para você nesse tempo. E 12 anos fala também de governo. E é tão lindo que Deus, Ele testifica tanto, Elton, porque é governo de Deus sobre as nossas vidas. E o nosso pastor, ele foi muito usado por Deus no início desse ano, nos 12 dias, falando que esse ano, para nós suportarmos, seria um ano de governo de Deus sobre as nossas vidas. E aí nós chegamos em agosto, completando 12 anos da Igreja Família de Cristo, e Deus traz de novo governo. Para esse novo tempo, para esse novo ciclo, Deus tem governo. E governo é a presença dEle sobre nós. Aonde nós caminhamos para essa maturidade, aonde nós caminhamos para essa responsabilidade de mais jejum, de mais oração, de mais entrega, para avançarmos nesse mês que nós estamos vivendo, celebrando é sendo grato. E conquistando, é celebrando, sabe aquele quadro que o diabo quer pintar, como eu disse aqui para mim e para você, muitas vezes um quadro horrível na nossa frente, mas aí nós nos lembramos da beleza do Deus Todo-Poderoso, celebramos e conquistamos, celebramos e conquistamos. E aí, nesses tempos de reflexão, de preparação, Deus foi ministrando ao meu coração e Ele trouxe Ageu capítulo 2, verso 9, que diz assim na versão NVT: a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. A glória deste novo templo. Repare que o primeiro templo construído por Salomão era uma glória de ouro, uma glória de prata, uma glória de um templo magnífico, maravilhoso. Mas essa glória foi destruída pelos babilônicos e o primeiro templo foi destruído. E aí nós vamos para a construção do segundo templo, e a construção desse segundo templo fala sobre a glória deste novo templo, e essa glória não é carregada mais de ouro, não é mais carregada de prata, é um templo menor que não se compara com o templo de Salomão naquela época, onde a riqueza, a grandeza imperava, mas está dizendo que a glória do novo templo, depois de 70 anos de destruição, para uma reconstrução, é um templo menor, é um templo que não carrega ouro, não carrega prata, mas carrega a glória, e a glória tem a ver com a presença de Deus. E sabe o que Deus está falando para nós nesse novo templo? Aqui pode ser menor, mas o que Deus tem para nós é a glória. Ou seja, é a presença, é a maturidade, é um romper de algo novo de Deus em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Amém, Bela? A Bela está dando glória ali. Só que muitas vezes a gente acha que conquistas, Paulo, sabe o que é? Coisas grandes.
que esse mundo nos proporciona. Mas a maior grandeza da nossa vida, sabe qual é? É Ele habitar em nós. Hoje nós somos templo, morada do Deus vivo, e Ele habita em nós. E sabe o que é interessante? Que quando Jesus vem e pisa no templo, não é aquele templo de glorioso, mas é um templo menor, para dizer para mim e para você, pode estar havendo limitações na minha vida e na sua, mas a glória do Senhor não se limita. A glória do Senhor não se limita, a glória do Senhor chega aonde eu e você não chegamos, a glória do Senhor transforma, a glória do Senhor restaura. E quando fala na versão ARC, coloque aí por favor, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, sabe por quê? Porque Jesus pisa no segundo templo. E Jesus está chegando nesse templo que se chama Angélica, nesse templo que se chama como? Para pisar e dizer, quem impera aqui sou eu. Não importa se foi destruído, não importa se passou por lutas, não importa, porque algo novo dos céus Deus tem para mim e para você. E é interessante que essa paz que o Senhor fala, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É uma paz completa, é o shalom de Deus sobre as nossas vidas. É aquela paz de confiança, é aquela paz de verdadeira prosperidade, que Ele está comigo, que Ele está conosco, que Ele habita em nós. A paz gloriosa do Deus Todo-Poderoso sobre nós. É Ele que está falando. Talvez você diga, pastora, parece que o meu recurso diminuiu. Parece que o meu casamento está fracassado. Parece tantas coisas, mas Deus está dizendo para você, ei, é a glória de um novo templo. O templo que se chama eu e você. Aonde Ele vai habitar, aonde a presença dEle vai, aonde a manifestação da presença de Deus vai trazer um impacto espiritual sobre as nossas vidas, sobre aqueles que nos cercam. Quando o Senhor chega, há crescimento contínuo, há transformação, há restauração do céu sobre nós. E aí como que fica, pastora? Olha o que o primeiro tópico diz. O passado é testemunho, mas o futuro é promessa. Para de olhar para o passado. Enxergue o passado como um testemunho da promessa do Deus vivo que vai se cumprir na minha e na sua vida. E já está se cumprindo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Mas o que nós estamos fazendo com esse futuro de promessa? Será que estamos presos ao passado, ao que fizeram? Ao abandono, à dor? Aquele povo também chorou na construção de um novo templo, porque eles estavam olhando para a grandeza do ouro, para a grandeza da prata. Mas não estavam entendendo a promessa do que ia se cumprir na vida deles. Ageu foi só um instrumento de Deus para profetizar que naquele novo templo quem pisaria é aquele que é mais do que o ouro e a prata, é o dono do ouro e da prata. Mas quantas vezes nós ficamos presos ao passado? A presença de Deus traz reconciliação espiritual, traz impacto. Diante de limitações, diante de situações da nossa vida que a gente olha e fala assim, meu Deus, aquela época, por isso que a Bíblia é muito sábia em dizer, não diga que os dias passados foram melhores, porque eu, o Senhor, estou com vocês agora e agora é melhor.
Mas quantas vezes a gente fica saudoso e a Bíblia fala para a gente não ficar daquilo que passou, daquilo que aconteceu, de como era, da grandeza, disso e daquilo, e Deus vem para nos desconstruir neste novo ciclo. Desconstruir. Com algumas limitações, para a gente se voltar para Ele e se lembrar de que não são coisas, pessoas ou situações, mas continua sendo quem Ele é na nossa vida, um Deus glorioso, que nunca deixou de prover, que nunca chegou atrasado, mas sempre tem testificado através de servos e servas dEle, aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. E esse novo tempo tem chegado para a nossa igreja, para a glória do Senhor, aonde Deus tem usado pessoas não só para testificar, mas para desenhar, escancarar o que Ele tem falado conosco, o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele tem feito na nossa vida. Como igreja, como rebanho de Cristo, como rebanho do Senhor, aquele que Ele escolheu e nomeou para fazer parte desse rebanho, somos eu e você, e Ele está mostrando, sabe o que é para nós? Que é tudo sobre Ele, não é sobre nós, não é sobre o nosso recurso, não é sobre pessoas. E 12 anos acontecem tantas coisas, é ou não é verdade? Se passam tantas coisas. E talvez tantas coisas também aconteceram ao longo desses anos na sua vida, assim como nós como igreja. Nesses 12 anos, muitas vezes nós precisamos reconstruir algumas coisas. E reconstruir tem a ver com construir algo novo. E eu quero dizer para você que talvez você não esteja entendendo isso. Talvez você diga, pastor, eu estou tendo que recomeçar. Pastor, eu estou tendo que lutar. Pastor, eu estou tendo que fazer tantas coisas. Mas eu quero dizer para você que construir com Deus é sempre construir algo novo. E às vezes esse construir algo novo vai vir de caquinhos. Vai vir de escombros. Aí eu não consegui falar, amor, como fala? Fala aí, povo de Deus. Isso aí. Mas o diabo vai fazer de tudo para nos paralisar. Foi assim que aconteceu com Neemias. Neemias olhou para os escombros de Jerusalém. E muitas vezes nós também olhamos, só que Neemias se levantou como aquele que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Ei, está na hora de você não olhar mais para escombros, mas está na hora de você se levantar e olhar para o Deus Todo-Poderoso que está dentro de você, habitando como um Deus poderoso que te levanta para construir algo novo, porque quando nós estamos com Ele, nós não paralisamos. Mas nós seguimos construindo algo novo. Quem está construindo algo novo, diga glória ao Senhor. Diga aleluia. É com o Senhor que eu estou construindo algo novo. E construir algo novo não nos isenta de lutas. Quem aqui já construiu ou passou por reformas, sabe muito bem o que eu estou falando. Só que muitas vezes essas reformas e construções vêm sobre a nossa vida. E nós precisamos nos lembrar que construir com Deus é construir algo novo. Não é sobre o que foi, não é sobre o que está sendo, mas é sobre o que vai ser novo com Ele. Novo com Ele. Novo com Ele. Não é sem Ele, mas é com Ele. E se necessário for do zero, novo com, não é sem Ele, é com Ele, é com Ele. E Neemias entende isso e se levanta para reconstruir, para construir com Ele. Que o Senhor nos levante nessa noite como Neemias.
aqueles que não ficam paralisados, aqueles que não retrocedem, aqueles que não voltam atrás, mas aqueles que se levantam e dizem: ei, ainda há um exército forte que vai construir algo novo com o Senhor. Mas Sambalat e Tobias sempre vai existir, na minha e na sua vida. Aqueles que vão zombar, aqueles que vão desprezar, pode existir, mas não pode ser eu e você, Sambalat e Tobias. Aquele que vai duvidar, aquele que vai zombar, aquele que não vai acreditar, mas aquele que vai olhar e vai entender que a nossa construção de algo novo vem dele. E hoje você pode escolher como você vai construir esse algo novo. Como eu posso construir, pastora? Com alguns tijolos. E quais são os tijolos que você vai utilizar? Tijolos de rancor ou tijolos de perdão? Porque rancor eu e você passamos. De pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos abandonaram no meio do caminho, ao longo do processo. Mas nós podemos pegar novos tijolos e construir algo novo em Deus, pastor Rogério, através do perdão. Mas quantas vezes esses tijolos querem fazer parte da nossa vida e nos paralisar? Prometeram, disseram, aquele recurso, aquela pessoa. E aí a tristeza, a angústia vai tomando conta do nosso coração. Sabe por quê? Porque nunca vai ser alguém distante que vai nos machucar. São pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente acreditava que estavam conosco diante do processo. Pessoas que estavam no ônibus conosco, rumo aos céus, e de repente decidem descer desse ônibus. Mas existe ainda um motorista que continua sendo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E quem quiser chegar aos céus com Ele, tem que continuar através do perdão. Mas há também tijolos de medos. Mas há também tijolos de fé. Ei, como que nós vamos construir algo novo através do medo? Será que vão fazer de novo? Será que vão me decepcionar? Será que vão me abandonar? Será que vão dar as costas? Será? São tantos serás nos tijolos de medo. E aí Deus vem e fala assim, ó, não é sobre tijolos de medo, não é sobre o será, como será, de que jeito será, de que forma será, mas é sobre a fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ei, para de ouvir o medo, para de ouvir o será, para de ouvir quando será. Ouça o Deus Todo-Poderoso. Através da palavra dEle, construa sobre a palavra dEle. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu não sei como vai ser a minha provisão, mas eu sei que o Senhor é a minha provisão. É sobre tijolos de fé. E quantos tijolos de fé tem neste lugar? Tijolos de pessoas que não desistiram ao longo do caminho. Tijolos de pessoas que disseram, Senhor, conta comigo, porque essa obra não é sobre pessoas, mas é sobre o Senhor. O Senhor me nomeou, o Senhor me escolheu, o Senhor me capacitou, e louvado seja Deus por esses tijolos de fé que somos eu e você, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Não é para a minha glória, não é para a glória do pastor, não é para a glória de nenhum líder ou voluntário dessa casa, mas é para a glória do Deus Todo-Poderoso, porque o dono dessa casa continua sendo o Deus Todo-Poderoso.
E há tijolos de fé aqui nessa noite. O Senhor te levantou como tijolos de fé. Aqueles que levam esperança. Aquele que não desiste no meio do caminho, mesmo com dor, mesmo com luta. Continua dizendo: conta comigo. Jesus. Tijolos de derrotas. Ou tijolos de vitória. Algumas derrotas existirão. E algumas derrotas vêm sobre a permissão do Deus Todo-Poderoso. Algumas paralisações, muitas vezes nem são do diabo sobre a nossa vida. É o próprio Deus falando assim: se eu não parar, esse aqui ele não vai parar. Se eu não parar, essa daqui ela não vai parar. Então eu vou parar, sabe por quê? Porque não vai ser de derrota, mas vai ser de vitória sobre a glória, sobre a presença, sobre o que Ele é sobre as nossas vidas. O que é derrota para mim e para você? Algo que não deu certo? Um não de Deus? Não, isso não é derrota, isso é amor de Deus sobre as nossas vidas, porque na obediência tem vitória. Na paciência tem vitória. Sobre a palavra dele tem vitória. Como nós estamos nomeando algumas derrotas? Eu fico pensando, Deus olhando para nós e dizendo: meu amigo, minha amiga, minha filha, meu filho, você está achando que isso aí é uma derrota? Isso aí é só um cuidado de Deus para você não se perder, porque eu tenho para você é vitória. Eu tenho para você é vitória. Ainda que com algumas marcas e cicatrizes, foi assim com Jacó se tornando Israel. E nós não vamos chegar lá sem algumas marcas. Porque aqui é um corpo humano limitado, de pensamentos, de dúvidas e incertezas. Mas há um Deus de vitória que nos levará para a glória, aonde nos dará um novo corpo glorioso, cheio da presença dEle. Mas enquanto eu não chegar lá, pastora, Ele ainda tem tijolos de vitória para mim e para você aqui nessa terra. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa. E para refletirmos, Deus não te chamou para erguer muros de dor. Deus não nos chamou para erguer muros de dor, mas altares de esperança. Ei, sabe aquele ali? É um altar de esperança, é um testemunho vivo da glória do Senhor. Sabe aquele ali? É um altar de esperança, porque no meio da luta, no meio da adversidade, Deus tem sido com ele. Ei, sabe aquela ali? É um altar de esperança do Deus Todo-Poderoso. Ei, eu quero ser um altar de esperança. Quem mais quer ser um altar de esperança aí? Então seja de verdade. Esse altar de esperança. Mas aquela ali, não foi a que foi traída? Foi. Mas ela ouviu ao Deus Todo-Poderoso. E a glória do Senhor foi derramada sobre a vida dela. Não de destruição, mas de restauração, construção, sabedoria, edificação. E agora o casamento dela está sendo abençoado por Deus Todo-Poderoso. Mas tem gente que continua no muro da dor, construindo com esse muro da dor. Ei, Deus não te chamou para ser muro de dor. A sua dor não te define, a sua dor não te nomeia. Ei, sabe o que te nomeia? É a esperança, é o altar que é levantado para Ele, e a esperança brotando sobre nós. Daquilo que nós não conseguiríamos, daquilo que a gente não seria capaz. Daquilo que era improvável para mim e para você, e Ele derramou da glória dele. Aleluias, aleluias.
Jesus, quais tijolos eu e você vamos continuar na construção da minha, da sua vida, da nossa igreja? Tijolos de pessoas acomodadas, preguiçosas? Não. Tijolos de pessoas que não fazem aquilo que querem, mas aquilo que é necessário. Eu aprendi que a preguiça não é sobre não fazer nada, é sobre sempre fazer aquilo que é mais fácil. E quantas vezes a gente escolhe o mais fácil? Não perdoar. A gente escolhe o mais fácil, não fazer. A gente escolhe o mais fácil, deitar numa cama, chorar diante da dor, diante do problema, do que orar, jejuar, ler a Bíblia, falar com o Senhor, buscar a direção do Senhor. Ei, não é sobre o que é mais fácil, mas é sobre o que é necessário para mim e para você. E como nós vamos construir a nossa casa. Jesus, aos 12 anos de idade, chega ao templo. E começa a falar sobre o Deus Todo-Poderoso. A maturidade estava ali. Ei, esse é o tempo em que Jesus está habitando em nós. E nós estamos rompendo para um tempo de maturidade. E não de comodismo, mas de tijolos, de altares de esperança, aonde eu não sou mais um na igreja esquentando um banco, mas quando eu saio por aquela porta, eu continuo sendo um altar de esperança na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, aonde eu olho para as pessoas e falo: ei, há um altar de esperança. Eu também estive nessa dor, mas eu quero dizer para você que com Jesus é possível, que além dessa dor tem milagre, que além desse problema tem transformação, que além da falta desse recurso tem milagre dos céus com provisão. Aonde estão os altares de esperança, que em 12 anos de igreja, a família de Cristo não vão se acomodar, mas vão sair por aquela porta e vão ser a esperança daqueles que estão sedentos, clamando por milagres nas suas vidas. Que vão ser altar de esperança para aqueles que estão com depressão, que vão ser altares de esperança para aquele que está em cima de uma cama prostrado, diante de uma luta, diante de um problema. Mas isso só será possível se a glória da segunda casa, a presença maior, o Deus Todo-Poderoso estiver sobre mim e sobre você. Esse é o maior tijolo que a gente pode carregar, a presença dele, a construção de quem nós somos nele, da glória dele, da unção dele, da direção dele, da visão dele, do propósito dele. Que eu e você possamos sair daqui hoje com esses altares de esperança. Que a gente possa romper esse novo ciclo, pastor Rogério, da igreja, família de Cristo, com altares de esperança, aonde vidas serão transformadas, aonde vidas serão restauradas. Que o Senhor possa contar comigo e com você, como igreja, para este novo tempo, para este novo ciclo. Altares de esperança, carregados da glória, da presença do Deus Altíssimo. Aleluias! Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. O diabo quis pintar para